A Yara é assim. Boa Oi, tarde. meninas. Boa tarde, pessoal. Hoje é 15 de maio de 2025, 17h35. A gente está aqui na nossa jornada, entusiasmados e felizes nessa nossa jornada. Hoje a gente vai ingressar no item 4 da nossa divisão aqui, no qual a gente vai estudar os itens 3 e 3.1, denominados os judeus e a sociedade, o 3.1 entre o páreo e o novo rico, no livro que é o livro, estou abrindo a página aqui para as pessoas, o livro que é o livro propriamente dito de referência, representa a página 93 a 111, tem gente que tem a versão online. Gente, quem puder fechar o microfone, dá um barulho. Está com o microfone aberto. Gente, alguém está com o microfone aberto, está escutando a família conversando. Quem quer participar? Estou abrindo aqui para as pessoas. Alguém quer participar da chamada? Espera aí. Todos. Estou clicando e não abre. Estou adicionando alguém. Ver. Eu abro para ver. Alguém quer participar, mas não aparece. Aconteceu alguma coisa. Ah, tá. Guilherme. Então é isso, gente. A gente vai recapitulando novamente, quando eu estava abrindo, páginas 93 a 111 do livro original. Tem gente que tem a versão de e-book, né? Cada um com a sua versão. E hoje a gente vai ter a magistral facilitação da Rosa. Lembrando, gente, mais alguém quer se candidatar para ser o voluntário, gente? Estamos na altura do mês de 28 de agosto, gente. Eu puxo as coisas que eu faço com muita coordenação, e já em 28 de agosto já seria o tema do imperialismo. É o tema, o caráter imperialista. Alguém gostaria de fazer essa facilitação? São 20 páginas, se você lê uma página por dia, vai sobrar 2 meses. Alguém gostaria? Eu vou deixar aqui o doc, tá, gente? A gente tem 7 ou 8 solidariedades para fazer, porque ainda bem, estamos em torno de umas 20 já foram completadas, tá? Por favor, gente, vamos crescer juntos. Aqui o facilitador ele não precisa saber nada, ele é um facilitador, como diz a palavra, a gente está aqui para trocar experiência juntos. Acabei de colocar o Google Docs aí. A partir de agosto, a gente estamos em maio, em 3 meses, para a pessoa ler com calma. E fica a dica, gente, independente da facilitação, o que eu estou fazendo, 3, 4 dias por semana, eu leio 3, 4 páginas por dia. Com isso, eu já estou adiantado umas 3 semanas, tá, gente? Fica a dica. Um tempinho para 3, 4 páginas por dia, porque, como a gente estava falando antes de fazer a gravação, né, a Hannah Arendt, ao mesmo tempo que ela é muito rigorosa como historiadora, eu acho que ela tem uma escrita tão maleável assim, que mesmo que você não conheça o dado histórico, bom que aí a gente tem a internet para pesquisar os eventos históricos, mas eu acho uma escrita tão maleável, entendeu? Ela, com a profundidade que ela tem, ela poderia ter uma escrita tão dura, eu acho que a escrita dela é tão fluente. Vou dizer exatamente que seja fácil, mas eu acho que é convidativa, né, para estudar. E é muito bom estar aqui com vocês, a gente estudando juntos, tá? Com vocês, a magistral facilitação da Rosa. Obrigado, Rosa, em nome do coletivo. Obrigada a vocês. Então, pessoal, eu anotei alguns pontos aqui, mesmo no modelo de fichamento, para a gente ir conversando. Então, eu vou seguir como os demais colegas, né? Eu vou falar um pouco e depois a gente passa para a discussão. Então, o item 3, lá do primeiro tópico do livro, né, dessa primeira parte, ele fala sobre os judeus e a sociedade, né? Ele traz um pouquinho sobre esse processo, essa posição, na verdade, que os judeus tinham na sociedade europeia da época, né? Que ele era, ao mesmo tempo, ele era aceito, né? Mas, ao mesmo tempo, ele ainda era visto de forma
marginalizada, né, por suas características, por ser um povo mais fechado, por diversas questões, assim, étnicas também do povo judeu da época, né? Então, de certo modo, eles continuavam socialmente marginalizados, tá? Alguns pontos, então, aqui. Então, eles ocupavam uma posição intermediária, né? Eles eram, de certo modo, tolerados pela elite, né? Por funções financeiras que eles ocupavam, né? Como sendo banqueiros, sendo empresários, mas, ao mesmo tempo, eles eram rejeitados pela maioria da população, justamente por essas questões étnicas que eu mencionei. Então, eles não eram totalmente aceitos, né? Eles tinham uma posição aí que ainda não era tão clara, tá? Deixa eu achar aqui. Então, também outro ponto que ela traz aqui, que mesmo que os judeus, eles estavam no processo de serem assimilados nesse contexto social, eles também eram percebidos como seres, enfim, né, indivíduos estranhos, né, por essa sociedade burguesa. Então, eles ainda eram vistos com um olhar de desconfiança, de não serem de total confiança nesse cenário. Também, nesse item 3, ela discute, de fato, o processo ali do antissemitismo social, né, antes desse contexto político, né, essa hostilidade que o judeu sofria cotidianamente, tá, o ressentimento, né, e o preconceito, que ele era algo difuso nessa sociedade burguesa em relação a eles. Então, de certo modo, eles eram vistos aceitos por questões mais financeiras, né? Pelo que eles poderiam retribuir de forma financeira, e não como um ser social que estava inserido ali, tá? Deixa eu pegar aqui o livro que eu fui sublinhando aqui mesmo, né? Não era... Os judeus, eles, como a Hannah traz, eles tinham uma certa ignorância política em relação ao seu papel ali social. Aqui ela fala que cegava-os, né, que essa política, né, essa questão social, essa ignorância política dos judeus cegava-os diante dos perigos políticos do antissemitismo, tá? Embora aguçasse-lhes a sensibilidade diante de toda forma de discriminação social. Eles não tinham muito claro, não conseguiam discernir de forma clara a questão do argumento político, do papel político que eles tinham dentro da sociedade e a mera antipatia que eles sofriam. Mesmo que eles estivessem, né, num processo ali de estado concomitante. Outro ponto que ela traz aqui, ainda lá no início, é a igualdade de condições, embora constitua o requisito básico da justiça, é uma das mais incertas especulações da humanidade moderna. Que ela faz uma reflexão que quanto mais se tende a ter condições de igualdade, ainda se tem um distanciamento. É uma igualdade que ocorre entre grupos fechados, né? Se tem grupos que têm afinidade, que têm pares semelhantes, né? Que têm características, sejam sociais, sejam étnicas, sejam políticas, eles veem a igualdade somente para esses grupos, né? E não de fato como ela deveria ser. Então, eles são grupos que eles acabam se isolando, né? Ao invés de se tornarem pares, de se tornarem de fato iguais, tendo os mesmos direitos, tendo os mesmos acessos, tanto na questão política, quanto questões financeiras, mas ela nos traz essa reflexão
de que quanto mais se falava né, em igualdade, enfim, em se romper essas barreiras de desigualdade, mais esses grupos, né, se tornavam fechados. E isso era um desafio, né, porque essa igualdade ela não era de fato efetiva. Vamos lá. Então, sempre que a igualdade se torna um fato social, sem nenhum padrão de sua mensuração ou análise explicativa, há pouquíssima chance de que se torne princípio regulador de organização política, né? Ou seja, na qual pessoas têm direitos iguais, mesmo que difiram entre si e em outros aspectos também. Então, o que seria o grande desafio, né, do período moderno? A Hannah, ela traz que o grande desafio estaria nisso. Então, pela primeira vez, o homem se confrontou, né, com seu semelhante, sem a proteção das condições pessoais que ostentava como diferenciadoras. Então, é pelo fato de a igualdade exigir que eu reconheça que todo e qualquer indivíduo é igual a mim, que os conflitos entre grupos diferentes que por motivos próprios, né, relutam em conhecer no outro essa igualdade básica. Então, eles assumem formas tão terrivelmente cruéis. Então, eu não consigo, esses grupos, eles não conseguem reconhecer, né, o outro como diferente, nesse processo de construção de igualdade social, né, quando ela está numa esfera social. Então, isso gera, na época, né, se gerava conflitos e um afastamento desses grupos. Então, era, podemos dizer, uma pseudo-igualdade, tá? Em relação aos judeus, então, quanto mais a condição de judeus se aproximava da igualdade, mais surpreendentes se revelavam as ambivalências de um lado. De um lado, então, o ressentimento social contra os judeus, de outro, né, uma atração peculiar por eles. A combinação de associações determinou a história social da comunidade judaica da Europa ocidental. Então, aí a gente consegue ver ainda essa dificuldade de se aceitar, né, os judeus dentro desse contexto social. Ainda se tinha, né, bastante olhar de interesses da elite, interesses financeiros, né, de benefícios que esse povo poderia trazer para a sociedade. Então, ao mesmo tempo que eles sofriam uma discriminação, né, eles também passavam por um processo eles poderiam ser favorecidos. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. No item 3.1, ela faz uma reflexão referente que os judeus, né, que rejeitavam o processo de assimilação, né, que é um conceito que a Ana traz, muitas vezes eles estavam engajados em causas mais progressistas e revolucionárias, embora não se tivesse tanta abertura para isso, né? Então, o que isso representava? Né? Isso representava uma consciência mais crítica, um processo de resistência ao sistema que se estava imposto socialmente e político, né? Principalmente, se tinha muitos interesses políticos. Então, a autora ela mantém no discurso dela, né, essa autenticidade moral. No que se refere ao novo rico, então, os judeus assimilados, né, que conquistam sucesso econômico e social, tentando se integrar à elite burguesa, né, esse é um ponto importante que ela traz, no sentido de que os judeus, eles, além de tentar se integrar, eles tentavam se reafirmar, né, nessa sociedade que embora os aceitasse,
né? Ainda se tinha uma certa desconfiança, um certo preconceito, o que dificultava muitas vezes o processo de aceitação nesse meio político. Eles eram, né, vistos pela elite, né, pela burguesia naquela época lá, né, do século XVIII, XIX, enfim, pelas massas, né, como invasores, né, invasor bem-sucedido, né, alguém que poderia subir demais na sociedade. E ainda ela aponta que alguns dos judeus, eles tinham uma certa, não seria uma vergonha, mas meio que nesse sentido, das origens, né? Das origens judaicas, né? De quem eles eram, das questões de cultura, do que eles traziam, justamente por essas questões de não ser bem aceito. Então, alguns até tentavam ocultar, ou muitas vezes negar, né, as suas origens, justamente para que pudesse ser aceito de forma efetiva. Porém, isso não acontecia. Né? Não acontecia totalmente, porque se tinha ainda bastante preconceito com o povo judeu. Então, o que isso refere? Né? Pode nos fazer refletir que eles eram um povo que estava extremamente vulnerável, né, a esse processo do antissemitismo, né, essa questão política. Que isso gera um processo de contradição, né, que ao mesmo tempo que eles tinham, né, que eles estavam tentando crescer, tentando se estabelecer como presença, né, social, como estar presente ali na sociedade, não só por questões de contribuição financeira, né, de cargos que remetem a questões financeiras. Em contraponto, eles tinham que quebrar essa barreira, né, da não aceitação, porque ao mesmo tempo que eles eram aceitos, eles não eram de fato totalmente aceitos, por essas questões, principalmente também políticas, claro, mas por questões de suas raízes. Então, tá. Os judeus, lá no início do item 3.1, eu marquei aqui uma frase. Os judeus, então, né, lisonjeados como exceções, os judeus excepcionais, né, sabiam muito bem que só a ambiguidade, isto é, né, o fato de serem judeus, mas presumivelmente não iguais aos judeus, de fato, abria-lhes as portas da sociedade. Ao satisfazerem-se, né, com esse tipo de relação, procuravam ao mesmo tempo ser e não ser judeus, que foi o que eu falei anteriormente, né, que ao mesmo tempo eles queriam se reafirmar, ser aceitos nesse meio social, mas ainda eles tinham que dobrar, né, que dobrar não, mas que romper essas barreiras do preconceito, principalmente por questões políticas, mas eles lutavam contra, né, um regime político com características antissemitistas, o que era bem forte, né? Então, exigia-se desses judeus, né, a questão da assimilação, né, o seu ajustamento à sociedade. Então, para que ele fosse aceito, aí vem a questão lá do início, da igualdade, né? Para que ele fosse aceito, ele precisaria se ajustar à sociedade que estava prevalente, né, que era a maioria na época. A maioria no sentido, assim, de questões de elite, de questões políticas, de poder mesmo, né, onde tinha-se uma soberania sobre o Estado, enfim. E o judeu estava ali, né, nesse meio, ele precisava se encaixar,
Então, não existia uma igualdade. Né? Isso faz a gente pensar que, de fato, não existia uma igualdade, porque a partir do momento que um determinado grupo precisa se ajustar né, às regras que aquele sistema social e político estava impondo, não existia, de fato, igualdade. Né? Ele não era aceito na sua essência. Né? Então, muito pelo contrário, eles eram vistos como um povo diferente, um povo ainda um povo muito fechado, né, com características peculiares. Ainda se gerava especulação sobre isso, né? Então, esse processo de aceitação só iria ocorrer, né, ou não, né, considerando as questões também ali políticas, se de fato eles passassem por esse processo de assimilação, né, se adequassem ao que a sociedade estava impondo. Então, ela traz o conceito, né, entre aspas, enfim, do enfoque do problema educacional. Então, precisava-se educar os judeus. Ali no texto ela traz também que alguns judeus eram educados, né, no sentido de educados de acordo com o que eles pressupõem, e outros não, né? Então, quando se aceitava como natural que a elite de qualquer grupo consistiria sempre em pessoas educadas, né, reciprocamente, tolerantes e cultas. Então, existia um molde, né, um molde que eles precisariam se encaixar, se adequar. Né? Então, dá para a gente pensar um pouquinho no quanto se existia um preconceito, quanto a desigualdade era bem forte nesse contexto social para eles. Então, era bastante desafiador esse processo de se firmar nesse meio social. Vamos lá. Então, aqui ela menciona o Herder, né, que lá no século XVIII, né, se originou o novo humanismo, então que ele procurava expressamente por novas espécimes de humanidade, com quais se poderia estabelecer o relacionamento a servir como exemplo para a convivência entre todos os tipos de humano. Então, aí os judeus consistiriam, então, em uma prova, né, cabal de que todos os homens eram humanos. E pelo fato de serem os judeus desprezados e oprimidos como um grupo, né, seus líderes, que seriam as pessoas da elite, que estavam mais ligados a questões de financeira, né, de poder, formava então um modelo ainda mais puro e exemplar na humanidade. E ainda esse autor, né, ele foi amigo declarado dos judeus, que primeiro usou a frase, né, que mais tarde chegou a ser mal usada e mal citada, então, estranho povo da Ásia impelido para os nossos climas, né? Então, para ele, né, e colegas, enfim, esses judeus seriam, então, os novos espécimes da humanidade, aos quais eles estavam à procura. E eles ainda eram vistos, né, eram ignorados por essa sociedade. Vamos lá. Tá, outro ponto aqui que a autora reflete é que, de um lado, então, os judeus, eles enfrentavam a exigência, né, de se tornarem exceções com relação ao seu próprio povo,
que se tinha também um preconceito entre os judeus, né? Que alguns queriam negar suas próprias origens, ainda se preconizava, né, a separação entre eles, os educados, e os outros judeus, né? Então, quem era que passou por esse processo de educação social, ele era distinto do que não passou por esse processo, né? Então, esperava-se o quê? Que esses judeus se tornassem espécimes excepcionais da humanidade, o que tornava, então, obviamente, né, periclitante a posição dos outros judeus, os menos ocidentalmente educados. Foi essa expectativa e não a conversão de Heine, né, que constituiu o verdadeiro bilhete de entrada do judeu para a sociedade culta da Europa. Então, aí ela faz uma pergunta, né? Então, o que mais então podiam fazer esses judeus se não tentar desesperadamente não desapontar ninguém? Então, como ele traz lá no início, né? Esse processo de aceitação dos judeus, ela nunca ocorreu de fato, né? De forma efetiva. Justamente por quê? Porque existia um preconceito muito grande, uma falta de confiança, né, da elite, da sociedade burguesa, para que ele fosse aceito, ele se encaixasse nos moldes políticos e sociais da sociedade da época, eles teriam que seguir, né, à risca, teriam que ser educados segundo o que eles preconizavam, né, de acordo num processo de educacional ali de igualdade, eles teriam que ser iguais, né, aos demais, e os que não eram, obviamente, eles continuavam sendo excluídos e teriam pouco acesso a esse processo político e social. Ainda que o pouco contato que eles tinham, né, era em relação a questões dos cargos que eles ocupavam. Ela menciona aqui também que, né, que existiam alguns salões onde a sociedade, né, se despojava, onde aconteciam eventos, enfim, era um meio de eles terem, de os judeus terem acesso também a essa sociedade, ter algum tipo de relação, algum contato, tá? Então, o ponto realmente crucial da história social dos judeus alemãos não chegou no ano da derrota prussiana, que foi lá em 1806, né? Mas 2 anos mais tarde, que foi em 1808, então, quando o governo promulgou a lei municipal que otorgava aos judeus completos direitos cívicos, embora não políticos. Então, se conquistou alguns direitos, porém, a questão de políticos, de partidos, ainda eles estavam não conseguiram conquistar, né? Tá. Tá, então assim, o que ficou, né, ficou claro para mim da leitura desses dois itens, né? Acho que eu vou falar menos que os outros colegas das aulas anteriores. Mas, assim, essa questão bem forte da desigualdade entre os judeus na questão política e social, isso era bem forte. Era uma falsa igualdade que se existia, né, entre esses grupos, entre esses povos, porque ainda se existia uma lacuna nesse sentido, porque ainda não se tinha essa essência do que é igualdade, né, de que todos teríamos os mesmos direitos cívicos, políticos, né, os próprios judeus não conseguiram conquistar, né, justamente por ser um povo diferente, um povo que não era muito bem aceito, ele era aceito num sentido
mais de, de contribuições financeiras, de cargo, né? Por estar, de certo modo, equiparado à elite em alguns momentos, né? Por essas questões. Mas para mim o que ficou bem forte nesse contexto foi a questão da desigualdade, né? A questão de que ele precisava se adequar, né? Esse judeu educado, né? Que passou por um processo de assimilação, efetivamente. O que pesa bastante também é essa questão forte do antissemitismo, do antissemitismo, e a questão da soberania, né, dos povos que tinham maior poder. É isso aí que eu anotei, assim, de mais relevante. Muito bom, Rosa. Queria agradecer em nome ao coletivo sua dedicação, sua minúcia, seu desembaraço. Tá vendo, pessoal? Isso é ser facilitador, né? É ser humanamente disposta à partilha, né? Como a Rosa foi e fez a partilha generosa e muito bem desenvolvida. Parabéns, tá? Aliás, até antecipando, né, Renan? Semana que vem é você, né, Renan? Você está aí conosco? Está aqui. Entre o vício e o crime. Estou aqui. Semana que vem sou eu. Semana que vem sou eu. Quero projetar o nosso quadro para a gente se situar nesse papel de moderador aqui, né? Vejam bem, pessoal, só projetando. Queria agradecer ao coletivo, como nós estamos generosamente e solidariamente participando, tá? A gente tem semana que vem o Renan. Depois, o número 6, a gente tem a Giovana. O Renan, semana que vem, gente, é o Poderoso Mágico, falando a história de um parlamentar, né, que teve muita relevância na Inglaterra, entre o vício e o crime, página 111 e 138. Depois, em sequência, Giovana Malbete, a Mônica Ribeiro. E 12 de junho, a gente tem a Nazaré Cruz. Começando, gente, a gente está há um mês de começar o imperialismo, tá, gente? Porque esse livro tem 3 partes, que é o antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. E vejam, gente, quero agradecer de coração, vejam como a maioria de vocês já se prontificou. Teremos um recesso no fim de julho até praticamente quase todo mês de agosto, né? E a gente só está faltando agora a partir de agosto, gente. Se alguém tiver aqui entusiasmado que eu estou projetando, a gente tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até dezembro. E já tem alguns preenchimentos aqui nesse quadro, né? A gente tem 11 lacunas, tá, gente? 11 oportunidades de partilha. Alguém gostaria de se candidatar para 28 de agosto para falar de imperialismo? 4 de setembro, 11 de setembro. Alguém aqui gostaria de se... Tem praticamente 3 meses, gente. Tem, inclusive umas férias aí no meio. Aproveitar as férias para ler 20 páginas. Alguém gostaria de se candidatar, aproveitando? Se quiser falar aqui, eu já ponho. Eu estou vendo que tem alguém que entrou aqui, vou torcer para preencher. Se alguém quiser. Tem o Leopardo Anônimo e tem o Musaranho Anônimo. Ah, que legal, gente. Rosa Isabel, tá animada. Ele fica no... Ah, tá, são 2 aulas diferentes, tá. 4.1 e 4.2. Uhum. Quem quiser repetir, gente, fique à vontade, o espaço é de vocês. É uma experiência. A gente está num grupo que tem em torno de 30, 40 pessoas, gente. É um aconchego. Aproveitem. Entendeu? É um exercício e uma partilha, né? Podem repetir, enfim. Tá? Então, já temos 4 de setembro a Rosa. Quem quiser duplicar, fique à vontade. Eu queria começar... E agora a gente entra para a apresentação aqui. Agora a gente entra nas partilhas. Eu queria começar, tá, gente? Eu queria, assim... Me despertou 3 pontos, né?
aquilo que a gente fala, assim, como é que é a questão da nomenclatura no sentido amplo, né? E que a Rosa se apropriou muito bem disso, né? Quando a gente fala da relação entre etnia e cultura, né? O judeu é um povo e, portanto, é uma cultura. Porém, do ponto de vista biopolítico, né, a Rosa está certa no sentido amplo de falar de etnia, porque existe uma historicidade na Europa na qual cada povo se identifica como sendo uma raça. Né? O povo francês se identifica como sendo a raça francesa, o povo inglês se identifica como sendo a raça inglesa, o povo alemão se identifica como sendo a raça alemão, naquilo que outros autores, como é o caso do Foucault, chamam de racismo de Estado. Né? E que aí vai criar todos os discursos de eugenia para justificar. Aí não é a questão de ser a raça branca, ou raça amarela, ou raça vermelha, é a questão de justificar uma eugenia num deslocamento tenso, estratégico entre raça e cultura. Né? Então, assim, eu digo isso porque eu tinha um amigo judeu, ele perguntou, ele perguntou assim, malandramente para mim, você acha que judeu, o que é o judeu? Eu falei, isso tem 25 anos atrás, gente. Acho que o judeu é uma raça, não, Fernando, o judeu é uma cultura. Porém, no sentido ampliado, é certo falar de um racismo de Estado, entendeu? Como a Rosa mesmo apontou, né? Entendeu? Considerar, assim, o judeu como uma raça para cravar o preconceito, né? Acentuando a diferença, né? Então, assim, entendo que o que está na questão de fundo que a Rosa muito bem apresentou é o racismo de Estado. Né? E o judeu, como povo nômade, desde a antiguidade, né, que viajava pelo mundo, ele não era de lugar nenhum. Né? E sempre essa questão do estrangeiro e do estranho. Né? Entendeu? Que a Rosa também falou muito bem. Entendeu? E olha a ambiguidade do que a Rosa apresentou e que vai estar assim pontuado em vários capítulos, né? Ele era um estrangeiro, ele não era de lugar nenhum, ele era sempre considerado um estranho, uma ameaça. Né? Por quê? Porque é uma cultura diferente, porque é uma história diferente, e todas as superstições e, e, e justificativas de preconceito que havia ao redor disso. Né? Só que aí havia ambiguidade que a gente vai ver em vários capítulos, como a Rosa apontou, a questão da emancipação dos direitos. Né? Que a Rosa muito bem apontou que nessa historicidade de milênios de preconceito, eles faziam uma tessitura de afirmar o seu lugar social, né, a partir dessa questão das finanças, a partir de um certo tipo de trabalho, a partir de um certo jogo de poder, como a Hannah Arendt fala, não havia vítimas e algozes, era um jogo tenso de poder o tempo inteiro, onde havia a demanda da afirmação do judeu, e que, contraditoriamente, isso está apontado em vários capítulos, a Rosa falou, né? Na medida em que no transcurso do século XVIII, século XIX, acho que é mais no XIX, gente, alguns países reconhecem os judeus como cidadãos, ou seja, têm direitos humanos, né? E são cidadãos, ao mesmo tempo isso cria o que a Rosa apontou, que gera toda uma generalidade do judeu e toda aquela artesania de poder que eles foram construindo através desse suor, né, através das violências, através das demandas de defesa, eles perderam, porque eles viraram um cidadão como todos os outros. E, contraditoriamente, isso que seria, do ponto de vista iluminista, né, os direitos humanos para todos, perde-se essa historicidade desses arranjos que eles tiveram que construir no transcurso de milênios. Né? Então, a emancipação, por um lado, é uma generalização e a perda daquele exercício de afirmação que eles fizeram, mesmo sem ter direitos. Olha que ambíguo, né? Quando eles não tinham direitos, eles tinham um lugar que eles se impunham, né? Que eles se afirmavam. Né? Quando tem direito para todo mundo, aí não tem diferença se é o judeu rico, se é o judeu pobre, se é o judeu da Polônia, se é o né? Entendeu? É judeu. É o judeu que está lá naquele país. Né? E aí, com isso, contraditoriamente, isso é apropriado para um exercício de poder de polícia, para um exercício de controle, né? Que eles não têm mais aonde barganhar as diferenças deles que eles tinham que
um certo sacrifício, se afirmar, né? Usufruir. Eles conquistam um senso de pertencimento, né? Sim. E, ao mesmo tempo, eles deixam de ser, né? De ter Quem historicidade, né? Exatamente. Que era um embate de poder, né? E um outro terceiro fator, quando a Rosa fala com muita propriedade da questão da educação do judeu, na verdade, numa Europa cristã, educar o judeu era convertê-lo ao cristianismo, né? Educá-lo ao cristianismo. E aí que entra a questão do êxodo dos judeus novos para o Brasil, que são as pessoas que têm sobrenome, renegaram suas raízes para não serem exterminados na Inquisição, né? Mas não tem essa história aqui, né? Bem catequizados. Então, a gente que tem muitos sobrenomes aí que está no aqui agora desse grupo, de pessoas que vocês conhecem, que são os judeus novos, né? Entendeu? E que isso cria um drama, porque o judeu novo perdeu a historicidade, ele nunca vai voltar a ser um judeu de raiz, né? Porque não tem a cultura, não tem essa genealogia vivida, né? Você pode fazer uma árvore genealógica, a sua, e descobrir. E na sua 12ª, 13ª geração, você tinha raiz de judeu, mas e aí? E aí? Vai continuar... E o processo de estranhamento, vai né? estranhar, outro tipo de estranhamento, né? É isso que eu tinha para compartilhar. Obrigado, Rosa, por ter me inspirado, tá? Guilherme levantou a mão. Que enfim, Guilherme apareceu. Oi, Guilherme! Ele sempre traz contribuições. Ele chegou quietinho hoje. Eu cheguei atrasado, não vou interromper vocês para falar, né? Eu fui criado no pasto, mas me deram um pouco de educação. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a Rosa, né, por essa facilitação magistral, né? Gostei muito. Segundo, eu quero que a Elisa fale alguma coisa hoje, porque eu estou sempre olhando para sua cara, às vezes a gente não encontra, não sei por que você aparece aqui. Aí eu gostaria que você se manifestasse, acho só algo muito bonito. E terceiro, né, acho que um pouco eu acho que esse capítulo traz, principalmente, a questão da igualdade. E é essencialmente o fato de que a diferença é mais originária do que a igualdade. A igualdade, ela só existe a partir de um processo de homogeneização. Porque, afinal das contas, né, não importa o quanto o processo de homogeneização seja, ele jamais consegue acabar com toda a diferença. É o que a gente vê muitas vezes hoje em dia, né? Naquela história de que matar a mulher não é feminicídio. Matar a mulher não é feminicídio. Se todo mundo é igual, não tem por que haver diferença. Mas a questão é, já que não é todo mundo igual, mas todo mundo deveria ser protegido pela lei da mesma maneira, é necessário tratar desigualmente os iguais, para que haja um nível de proteção adequado a cada um a partir das suas vulnerabilidades históricas concretas. Mas isso é admitir claramente que alguém está sendo prejudicado. Então não é igual. O princípio da igualdade, ele é falho. O que a gente tem que aprender, né, é aprender a proteger os mais vulneráveis. É nosso papel proteger os mais vulneráveis. Mesmo que isso implique em prejuízos pessoais. No final, o que une o Estado-nação é exatamente essa falácia. Que os cidadãos não são iguais. Por mais que, por lei, eles sejam. Porém, tem várias aspas. Né? Existem várias categorias especiais para proteger muita gente que não deveria ser protegida. Paralelamente a isso, eu estou em outro grupo de estudo, no qual eu estou... Deixa eu fazer minha propaganda, tá? Eu tenho um grupo de estudo de fenomenologia clínica. E a gente não liga para nada do meu quarto. Tá? E a gente está lendo esse livro aqui, ó, chamado Existência e Transitoriedade. Gênese e compreensão e terapia dos transtornos existenciais. Para quem não sabe, eu sou psicólogo, então eu falo de psicologia. Psicologia não tem muito o que dizer. E ele tem uma citação aqui que eu acho muito interessante, que ela cabe muito bem exatamente nessa ideia de igualdade. Esta instabilidade, que ele está citando a instabilidade do mundo, né, preconceitos que organizam o mundo, né, possui
uma ligação direta com o problema da identidade. Por um lado, o nosso tempo emerge precisamente de uma crise radical da identidade e de uma impossibilidade de fixar propriedades primárias subsistentes como de determinantes no ser doente que nós somos. Por você verem como que a Hannah Arendt ela fala de uma maneira muito mais inteligente. Assim. Por outro lado, porém, essa mesma crise da noção de identidade envolve, desde o princípio, a presença de um anseio enorme e nostálgico por identidade nos seres humanos em geral. Assim, por exemplo, não há nada de espantoso no fato de o fascismo, o nazismo e o totalitarismo, fenômenos caracteristicamente ligados à tentativa de reter uma identidade purificada e de transformar todo um conjunto imenso de pessoas, não apenas em inimigos, mas em fontes constantes de contaminação possível da saúde corpórea e espiritual, estarem ligados de maneira umbilical à era da técnica. É justamente onde a identidade se encontra radicalmente problematizada, onde a fragmentação e a desorganização dos espaços, dos tempos e dos corpos cotidianos se apresentam de maneira por demais abrangente, que a promessa da identidade tende a se estabelecer de modo imediato como legítima e benfazeja. Ou seja, quanto mais desorganizado o mundo é, mais se tende a querer identidades fixas e, portanto, se leva a movimentos totalizantes e discriminatórios, porque elas fixam identidades. Precisamente, o caráter precário da identidade gera aqui todo um anseio nostálgico por identidade, já que a diferença era mais originária, toda identidade era apenas temporária. Toda uma busca de retenção da identidade a qualquer custo e de afastamento violento da diferença a qualquer preço. O que se tem com isso não é apenas a presença de uma violência identitária, que dociliza e territorializa os corpos na mesma medida em que controla e disciplina os espaços e os tempos, mas a transformação de tal violência e projeto de mundo, em princípio estrutural de corporação da propriedade geral. Se a identidade traz consigo a essência, por um lado, um traço opressor indelével, a identidade agora passa a funcionar como motor das vias difusas que se abatem originariamente sobre todos nós no nosso tempo. Com isso, a noção mesma de docilidade e de subjugação à identidade experimenta aqui uma modulação específica. Não se trata mais apenas de acentuar os pontos corpos que se ajustam imediatamente aos espaços e tempos, e as exigências que são exigidas por os espaços e tempos. Ao contrário, também é preciso ter em vista o fato que os corpos agora acolhem desesperadamente essa conformação e essa exigência como uma questão vital de sobrevivência. Eu achei pesado, sabe? Eu não sei se você ou me fez entender ou falei muito rápido. Mas ele quer dizer que, em tempos muito desorganizados, nós necessitamos de uma organização muito forte. Por isso que se geram movimentos totalitários. Para dar conta da diferença originária. Isso só acontece exatamente porque a gente não dá conta da diferença originária. E a gente quer a homogeneização de todo mundo. A questão é tratar o diferente como o diferente, ao mesmo tempo com respeito. Eu acho isso virtualmente impossível. Mas É isso, tratar o diferente como? Como diferente, mas ao mesmo tempo com respeito. Com respeito, tá. É não querer homogeneizar as coisas que não são estranhas. Quer dizer isso, estão pensando em voz alta, né, Guilherme? Então a fala é sempre muito inspiradora. Quer dizer que, às vezes, o que parece um exercício de cidadania, que é direitos humanos, hipoteticamente pode ser, não estou falando em todos os casos, em alguns casos pode ser uma homogeneização, porque não respeita a diferença original. Sempre é uma homogeneização, Fernando. Porque imagina, exatamente
aquilo que prende o cara que vai e rouba um litro de leite para dar para alimentar os filhos, é o que protege a gente de redistribuir a riqueza. E essa entidade. Todos são iguais. O cara que rouba o leite vai para a prisão e o político que rouba bilhões vai fazer prisão domiciliar de frente para o mar, né? É isso. Porque são todos cidadãos, né? São todos cidadãos. Entendi. Exatamente a igualdade que impede a justiça. Muito estranho. Que impede a justiça. Não. Porque a gente tem que tratar de maneira desiguais os desiguais. Sim, entendi. Por isso que, contraditoriamente, como a Rosa apresentou, a emancipação, ou seja, o reconhecimento dos direitos dos judeus, como se eles fossem iguais a todos os outros franceses, por exemplo, poderia ser uma injustiça. A Hannah Arendt, ela mesma que punha propriamente a fala, né? Se a gente quer um mundo em qual não existe intolerância, nós temos que ser intolerantes com quem é intolerante. Sim. Ou seja, para existir tolerância, a gente tem que ser contra a intolerância. Então a gente não pode tolerar intolerância. Sim. É paradoxal. O que ela implica é que não existe lados certos, mas sempre um jogo de força. Sim. É sempre um jogo de força. Sim. A Yara levantou a mão, querida? Sim, hoje eu estou com um computador meio problemático aqui, ele é meio lento. Mas, enfim, nessa fala aí que vocês trouxeram, né, dos judeus, me lembrou muito Bourdieu quando ele trata da questão da educação. Ele dizia o seguinte, que não adianta tratar numa sala de aula de forma igual os alunos diferentes. Então, se eu dou uma aula para o aluno que tem facilidade e tem dificuldade, se eu dou uma aula igual, eu estou melhorando quem tem facilidade e piorando quem não tem. Então, ele na educação, isso é uma frase que sempre me seguiu, né? Eu tenho que tratar, aí foi dada a palavra equidade, né? Mas ele diz, nós temos que tratar, voltando assim na educação, tratar diferente os diferentes. Né? Em determinadas situações, dá mais para quem tem menos. Então, numa lógica não dá para tratar todo mundo da mesma forma. Você vê, é uma coisa, é um paradoxo e é complicado isso. Né, no dia a dia, mas eu achei bem interessante essa discussão, né, que caminhamos hoje para o texto. Achei bem legal. Obrigado, Yara. Mais alguém quer compartilhar? Sempre repito, se tiver lido, compartilha o que leu, ou a percepção, o afeto a partir do encontro. Precisa ler para compartilhar alguma ideia. Pode ser pelo microfone, pode ser pela nota das mensagens. O Guilherme está fazendo a propaganda de outro grupo de estudo, gente. Tudo que o Guilherme faz é maravilhoso. Então, participe. Monique levantou a mão. Obrigada. Só fiquei com vontade de agradecer a Rosa, o Guilherme, o professor também, Yara. Me chamou muita atenção e eu acho que eu quero levar assim para os dias como é que eu assimilo isso dentro, né? Porque a gente está falando de uma questão histórica, né? De um contexto histórico, de uma leitura de um outro tempo, mas a gente está vivendo. Eu acho que a gente está vivendo em alguns momentos coisas parecidas, né? E aí eu fiquei com esse contraponto, assim, do ajustamento e adequação, que é esse lugar, né, da educação, do alinhamento, do buscar um modo igual, perfeito, ok, de vida, e isso numa contraposição da composição pela potência. Então, se é a diferença que compõe,
né? Se o comum ele é composto pela diferença das potências, e é isso que traz, né, a potência de vida, a potência de desenvolvimento, são muitos os momentos que a gente ainda reforça esse lugar, né, do ajustamento e da adequação, como se ainda fosse um norte possível, como se ainda não tivesse sido experimentado, né? E aí, acho que as duas palavras que vão me acompanhar junto vai ser pertencimento e estranhamento. Acho que Fantástico, esse Mônica. caminhar, né, diário entre os lugares de pertencimento e estranhamento, e eu acho que acontecendo em conjunto, sabe? Acontecendo ao mesmo tempo. A gente está tomando a questão dos judeus como se eles já vinham estrangeiros, mas dentro do próprio povo judeu já existiam as castas ali, né? E a cultura que era passada oralmente. Então, eles tinham um livro principal de regras, mas os líderes de cada escola, digamos assim, que é um pouco a psicologia, acho que a psicologia tem um pouco desse lugar, né? A gente tem um macro campo da psicologia, a gente tem as escolas, as grandes escolas, a gente tem as abordagens, a gente tem tanta ramificação que às vezes entre nós também acho que o pertencimento ele não é tão percebido, né? E tão sentido, não é aconchegante estar na psicologia. E talvez os judeus eles já vinham com isso, não era aconchegante talvez ser judeu, porque entre eles mesmos já existiam, né, esses contrapontos de percepção de mundo, de futuro, sei lá, até as percepções espirituais, né? Eles tinham já entre si diferenças. E aí eles chegam em um outro lugar e são percebidos como iguais. E aí, de novo, né? Como é que cuida para o diferente ser validado enquanto diferente? Como não as diferenças, mas as características, como é que a gente limpa um pouco o olhar para, ainda nesse tempo de hoje, assimilar e olhar com curiosidade para as características, tipo, será que ainda existem diferenças que a gente ainda não descobriu, né? Quais serão as próximas, nos próximos 5 anos, o que vai surgir de novo, que a gente vai olhar com um estranhamento, assim, absurdo, de, nossa, isso daqui é novo, né? Acho que eu saio muito aquecida nesse lugar, assim, de uma curiosidade, sabe? Uma potência de vida nesse lugar da curiosidade. Acho que me resgatou desse lugar da curiosidade, do que da adaptação, do eu ainda tenho um monte de coisa para aprender, para encaixar e para adaptar, um pouco mais o lugar de respiro, assim, me trouxe isso. Fala maravilhosa, Monique. O Guilherme vai falar, depois eu falo. Obrigado. Gente, não se sinta intimidado pelo fato que eu não estou na boca. Falei para menos do que vocês adquirem a coragem de falar como se fala. Né? Monique, assim, bem-vinda à fenomenologia. No final, é você resguardar a possibilidade de você se surpreender com as coisas. A gente fica tanto procurando o igual e o eficiente nas coisas, né? Que a gente não encontra beleza na diferença. E assim, que bom que as coisas são diferentes. Sabe, é exatamente isso. Ao invés de ter uma surpresa ruim, dar diferença entre as pessoas, perceber que a diferença é exatamente onde que a gente existe. Mas é lógico, né? Não vamos ser por demais utopianos, né? A gente vive numa sociedade que rechaça a diferença aos últimos níveis. Que se diga a quantidade de diagnósticos mentais que a gente tem hoje em dia, né? Mas a questão é exatamente a nossa diferença que a gente faz pessoas. Eu acho que a gente precisa se unificar para criar um mundo onde essas diferenças não sejam perseguidas. Isso aí é luta política, gente. Isso não se resolve com psicologia, não vou contar. Psicologia é seu trabalho.
Assim, a gente só pra saber, eu e o Fernando, a gente são os psicólogos mais anti-psicologia que você não funcionaria. Eu fiz um podcast, ele me convidou para um podcast, passa o link do podcast para a gente para ver a nossa fala. Mônica, eu fiquei muito comovido com a tua fala, porque é exatamente isso, né? A gente está estudando, a pretexto de estudar as três figuras do totalitarismo, que é antissemitismo, imperialismo e totalitarismo propriamente, a gente está falando da gente, da história do presente. A gente está falando daquilo que nos afeta, entendeu? Não adianta nada fazer o grupo de estudo se você não trouxer para si, como você, com muita generosidade, com muita coragem, você fez. Entendeu? É isso, senão fica eu li o livro da Hannah Arendt, o livro depois, fim do ano, vai ficar na tua prateleira, entendeu? Entendeu? Não, é isso mesmo, é isso que é percepção. Percepção é você dizer aquilo que te tocou, né? E que você vai levar. Entendeu? Entendeu? Eu estou levando hoje com uma coisa. Gente, sou formado em direito também, mas hoje eu tô. Caiu a ficha, né? Entendeu? De que, às vezes, um direito humano pode ser homogeneizador. Né? Às vezes concedem um direito como se fosse um cala-boca, entendeu? Agora você tem o teu direitozinho ali, não vem incomodar com a sua diferença, não, porque agora você está igual a todo mundo. Né? Você tem direito que nem todo mundo, entendeu? Não vai, tem direito que nem todo mundo, não vem querendo justiça, não. Não vem querendo afirmar a tua diferença, entendeu? Eu aprendi isso hoje com vocês. Né? O Rosa colocou, o sujeito diagnosticado é o judeu educado. A Rosa levantou a mão, querida. Tem, na sua fala, tem política pública para você, então tá tudo certo. Né? 18 de maio vai ter a luta antimanicomial. Tem passeata da luta. Eu sou muito que ainda grato permanece bem forte, né? Tá, gente? Eu sou grato à luta antimanicomial porque é um avanço em relação ao suplício, mas vai me dizer que não tem problemas de subjetivação no contexto dos CAPs, gente. Entendeu? Como é que a gente faz uma história crítica do presente sem jogar caldo do banho com a criança dentro? Enfim, né? E sempre tem, né? Mais alguém quer compartilhar? A gente estamos encaminhando para o final. Por favor, gente, quem ainda não se inscreveu no cronograma, vou passar aqui de novo na nota das mensagens, vou deixar no WhatsApp, tá? Nota das mensagens, estou pondo aqui no WhatsApp. Por favor, aproveita essa oportunidade. 20 páginas por ano, gente. 20 páginas por ano. Guilherme levantou a mão. Como sempre, eu não calo a boca, eu vou provar que eu não calo a boca. Como o Fernando comentou, eu gravei com o Fernando 2 anos atrás, Fernando? 2 anos atrás. 2 anos atrás. Do túnel do tempo. Um episódio onde a gente debate a historicidade da psicologia e suas práticas normativas. Né? Eu acho que é sempre algo muito recente, muito próprio de se debater sobre isso. Né? A psicologia, ela é exatamente isso que ela não parece ser. Isso aí, quem quiser assistir, o Guilherme colocou aqui na... Além disso, tinha uma coisa que eu tinha que comentar, mas eu esqueci. Judeus são um grupo étnico-religioso. Isso quer dizer o seguinte, filho de mãe judia, judeu é. Independente se você segue a religião. Por isso que tem toda a questão persecutória. Então, de fato... religioso e cultural, né? Se é religioso, é cultural, Fernando. Não, a gente pode reduzir religião à cultura, nem vice-versa. Eu sei que não pode, mas religião é uma manifestação cultural. Sim, mas a religião e a cultura podem se entrecruzar, mas têm os seus núcleos antropológicos diferentes. É o que você quer dizer. Então, por dois sentidos, a gente tem de fato um preconceito racial quanto um preconceito religioso incutido na mesma situação. Né? Isso que é algo muito estranho, né? Porque geralmente, por mais que de maneira geral, um filho de uma pessoa cristã, ela pode não ser cristã. Mas um filho de uma mulher judia é sempre judeu. E a gente não chama cristão de raça. Uhum. Entendeu?
O referencial é um racismo de Estado que se impõe como um dos espaços de preconceitualização, entendeu? A gente não chama étnico, branco, preto, índio, né, amarelo, mas a associação de uma etnia ao judeu recua o racismo de Estado sobre o qual ele teve que se espelhar, entendeu? A gente pode considerar como tema crítico quando a gente fala do judeu como raça, tá, gente? É uma construção histórica muito complicada. Tá? Natan levantou a mão. Sim. Então, eu fiquei pensando em comentar algo, não sei se vai fazer sentido, mas fez sentido para mim, né? Queria compartilhar com vocês. Vocês me falam aí. Quando eu estava lendo, né, esse texto, quando vai falando sobre a excepcionalidade, né, dos judeus, dessa ideia de que eles deveriam ser excepcionais, eles deveriam reforçar nesse lugar associado ao saber, né, ao conhecimento, eu me lembrei um pouco da história da loucura, que na época medieval a loucura era valorizada, né? Ela era o excepcional, né, da loucura era valorizado, né, pelas artes. Então existia um interesse, né, pela loucura, pelo diferente, por aquilo que, vamos dizer assim, é um pouco oculto, né, que não pode ser muito bem compreendido, né, algo nesse sentido. E aí eu me lembrei um pouco disso, dessa valorização, né, da loucura e a associação entre a excepcionalidade e o saber, nesse momento, né, assim, de uma certa necessidade dos judeus estarem também ocupando esse lugar, que já não era mais na época medieval, já tinha passado esse momento. E eu fiquei pensando, assim, né, em pleno século XIX, final do século XVIII, e fiquei pensando, assim, né, nesse interesse das pessoas, nesse olhar para o dado como anormal, né, e que, na verdade, pode ser que seja o interesse por olhar para aquilo que é da condição humana, né, que é a loucura que está presente em nós, né, da nossa angústia, daquilo que a gente não dá conta. E eu fiquei pensando disso, assim, né, de um movimento nesse sentido de que o anormal, a loucura de se instaurar sempre e novamente nesse lugar, nesse processo, né, também em relação aos judeus, assim. Enfim, não sei se fez Natane, sentido. que fala maravilhosa, É sincronia, eu estou dando história da loucura no módulo eletivo sobre Foucault na universidade, nesse momento. Entendeu? E assim, né, tua fala foi assim, muito inspiradora e muito inspirada, né? Porque assim, o totalitarismo é uma loucura, é uma partilha, gente. Tudo aqui é partilha. A gente está compartilhando afetos, né? Tá achando, não, não tem citação aqui. Né? O totalitarismo é uma loucura coletiva, né? Não dá conta da diferença, né? A gente devia estudar Adorno no ano que vem, né? Porque o Adorno ele fala justamente desses processos coletivos que criam certos perfis psicológicos ou certos perfis sociais, né? Interface de uma sociologia e de uma psicologia coletiva, né? A gente devia estudar o Adorno, né? É uma loucura. O preconceito é uma loucura coletivizada, né? E vamos trazer para a gente. Nós aqui, eu torço para que todos nós ocupemos o espaço da curva da normalidade, porque isso é um sinal de que a gente tem uma vocação para a diferença, né? Afirmação da diferença. Quantas vezes a gente se vê numa crise de insuficiência, a gente tem que fazer o melhor de si para a gente viver, para a gente não viver uma violência, né? A gente estuda demais, a gente se sacrifica demais por alguma coisa, é generoso demais, ou seja lá o que for demais, em demasia,
Agora, imagina isso projetado culturalmente, milenarmente, diante de um povo, que ele o tempo inteiro tem que afirmar a sua diferença, até como mecanismo de defesa, como a gente faz. Como a gente faz. Agora, às vezes, a gente tem a consciência disso na existência da gente, na nossa temporalidade. Agora, imagine isso projetado, gerações a gerações, porque as pessoas foram exterminadas. Não teve só o Holocausto, gente. Tinham vilas onde tinham judeus, de repente vinha uma outra categoria de ser humano, de criatura, e destruía a vila, entendeu? Queimava a vila, matava as pessoas, né? Pelo simples fato de ter a cultura que tem, né? Então, acho que tem. Essa tua fala é uma loucura. Às vezes a loucura vem de fora, vem dessa sociedade preconceituosa, cristalizadora, né? Que contamina, né? Isso me faz lembrar aquilo que eu já falei várias vezes, os golpistas de 8 de janeiro que não criaram campos de concentração, gente. Pensa bem. Quantos de nós já está no campo de concentração deles? Obrigado, Natane, pela sua fala inspiradora. Gente, é isso, percepção. Estou contente que a cada encontro o pessoal está se soltando, está compartilhando afeto. Tendo lido ou não tendo lido, o importante é a gente pegar o exemplo do livro para conhecer uma parte da história da humanidade, mas também para trazer para a história do presente. Mais alguém quer comentar alguma coisa? A gente estamos encaminhando para o final. A lista de presença foi passada. Por favor, assinem. Passado umas 4, 5 vezes. Está na nota das mensagens. Mais alguém quer comentar? Então, gente, vamos finalizando nossa partilha. Até semana que vem, com a magistral facilitação do Renan. Vou terminar a nossa gravação, a gente continua a conversar mais um pouquinho, quem tiver afim, tá? Boa semana para vocês, em breve vai estar na página do YouTube, tá? Obrigado pela monitoria que está colocando na página do YouTube. Boa semana. Boa semana. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite.